Olá, Jefferson aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Machine Learning. E nesta quarta aula, vamos falar de um princípio básico que rege o Machine Learning. Na verdade, podemos dizer assim que é o pilar, né? Pilar central ali, a base de sustentação de como funciona o Machine Learning. Então, para você aí que está migrando de área, né, de outras áreas, ou que está, por exemplo, da própria área de exatas, esse é um conceito muito importante que você entenda, porque é como basicamente funciona o Machine Learning, né? Que é o conceito da inferência indutiva. Além do conceito de inferência indutiva, nessa aula vamos falar também de como é que é dividido os sistemas de Machine Learning, baseado em alguns critérios. É claro que é uma divisão aí que nós vamos utilizar, pode sofrer variações em outras literaturas, mas vamos dizer assim, o caso mais geral, né, de divisão aí que a gente pode colocar o sistema de Machine Learning. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, só aqui mudar, então, né? Aqui compartilhando a minha apresentação. Então, nós temos aqui, então, o primeiro conceito fundamental aí, que podemos considerar, que é o conceito de inferência indutiva. Então, o que é a inferência indutiva? Então, a inferência, tá? Ela é o ato de derivar conclusões a partir de um conhecimento prévio e de evidências disponíveis. E aí, na inferência indutiva, as conclusões vão sendo derivadas da observação ali, que é feita de forma sistemática, de fenômenos empíricos e de experimentos. Ou seja, em outras palavras aqui, né, como eu coloco, faz-se um raciocínio do geral, né, para o particular. Então, a inferência ela está relacionada ao Machine Learning, ou seja, como eu falei, ela é a base do Machine Learning. Então, como a inferência é feita esse raciocínio do geral para o caso particular, o comportamento de aplicações que utilizam o Machine Learning é executado da mesma maneira. Tá? Então, a gente sai de um contexto geral, ou seja, baseado em um conhecimento prévio e de evidências disponíveis, a gente vai, então, a partir desse conhecimento prévio, inferir uma determinada situação, né, determinada conclusão, né, sobre aqueles fenômenos ali empíricos daqueles experimentos que foram realizados. Então, a gente sai de um caso geral para um particular. Então, por exemplo, aqui, a gente pode dizer que a inferência indutiva ela é sumarizada, né, que a grosso modo, né, como eu coloco, em 3 passos fundamentais, que são os passos, na verdade, como funciona o Machine Learning. Tá? Primeiro, a gente deve observar um fenômeno, e aí, baseado nessa observação, construir um modelo daquele fenômeno, e aí sim, realizar as predições usando esse modelo. Então, perceba aqui, né, se você já estudou alguma coisa de Machine Learning, né, ou se você está começando agora, mas se você já estudou, você consegue perceber que é exatamente o fundamento, né, do Machine Learning. Eu tenho ali um conjunto de dados, no base daquele conjunto de dados, eu vou construir um modelo, né, baseado naquele conjunto de dados, e ali, a partir daquele modelo que eu construí em cima daquele conjunto de dados, nós vamos, então, realizar as predições. Então, esse é o princípio, né, da inferência indutiva que rege todo o processo ali do Machine Learning. Então, por exemplo, aqui, vamos observar que em 1986, vamos supor que eu tenho uma base de dados aqui, né, de um hospital, e aí nós vimos que todos os pacientes em 1986 com déficit de atenção atendidos sofriam de ansiedade. E aí olhamos o outro ano, né, e aí também observamos que todos os pacientes com déficit de atenção atendidos sofriam de ansiedade. E ano a ano nós vamos observando esse fenômeno. Né? Então, a partir disso, né, dessa observação desse fenômeno, né, dessa base de dados aí com essas informações, a gente pode inferir por indução, daí o termo indução, né, por indução, eu sou induzido a chegar a essa conclusão, porque eu tenho evidências, né, dessa informação, que todo paciente que tem déficit de atenção sofre de ansiedade. Claro que, aí eu coloco aqui uma observação, né? Isso pode ou não ser verdade. Né? Dentro daquele espectro, né, que a gente analisou, dentro daquele conjunto de dados que nós analisamos, sim, para aquele conjunto de dados isso aqui é fato, isso aqui tanto que é uma inferência indutiva. Agora, se isso é verdade sobre a questão de um paciente com déficit de atenção sofrer de ansiedade, né, isso para todos os casos funcionar, isso é outro detalhe. Mas naquele conjunto de observações, a gente pode considerar essa conclusão. Né? Então, de novo, aprendizado de máquina, Machine Learning, é o aprendizado indutivo. É como a máquina vai induzir, né, vai chegar a uma inferência. Tá? Então, esse princípio da indução é que rege o nosso Machine Learning, que rege o processo de Machine Learning.
ok? Então isso é fundamental. Aqui eu destaco outro exemplo, só para fixar bem esse conceito. Então imagina aqui um exemplo, é um conjunto de objetos. Então eu tenho um conjunto de objetos representado aqui na variável x, aí eu tenho o objeto A, objeto B, C, D, etc. E aí observamos uma propriedade, qualquer P aqui, e essa propriedade é verdade para o objeto A. Tá? E aí eu tenho uma outra propriedade, P, que também é verdade, essa mesma propriedade, que é verdade para o objeto B. E essa mesma propriedade também é verdade para o objeto C. Ou seja, então a gente pode concluir que P é verdade, essa propriedade ela é verdade para todo objeto pertencente a esse conjunto X aqui. Então, para não ficar muito abstrato, vamos pegar aqui um exemplo mais fictício, mas vamos dizer, dentro do nosso contexto real aí. Então, imagina o seguinte, o caso 1 aqui, eu tenho lá a policial Josiane. E a Josiane, ela tem um ótimo salário. Aí eu olho outro caso de policial, né, que é o Eustáquio, e o Eustáquio também tem um ótimo salário. Aí eu pego um outro caso lá e vou analisar, né, e aí eu tenho outro policial aqui, o Elmar, e também esse Elmar tem um ótimo salário. Então o que a gente pode inferir baseado nesses três casos? Né? Que lei geral a gente pode chegar aí? Ou seja, eu estou partindo de um caso geral para um caso específico. Eu posso concluir então que o policial, né, lei geral, que o policial tem um ótimo salário. Agora, observe que essa inferência, eu estou analisando esses três casos. E tem algumas situações que a gente deve analisar aí sobre essa questão da inferência, sobre como o machine learning funciona também. Por exemplo, se a gente analisar essa hipótese, né, essa hipótese indutiva, que isso é uma hipótese, né, eu estou fazendo uma hipótese baseada nos casos que nós vimos. Né? Então, essa hipótese ela pode ser verdadeira ou não. Né? Ou seja, ela pode estar preservando a verdade ou não aí nesse caso. Isso vai depender de alguns fatores. Então, por exemplo, o primeiro fator aí que a gente pode estar considerando, e isso é um fator também, é um desafio dentro do machine learning, a gente vai falar um pouco mais sobre os desafios do machine learning mais para frente. Então ele fala aqui, ó, número de exemplos significativos. Então, será que essa base de dados tem um tamanho significativo? Né? No exemplo anterior aqui, quantos policiais foram avaliados? Então, 3 policiais é suficiente para me chegar a esta conclusão, a esta hipótese indutiva? É um número significativo, esse número 3 de casos? Né? Acredito que não, por exemplo. A gente vai ver que quanto mais dados, né? Apesar que já se tem aí outras teorias sobre essa questão, né? Mas quanto mais dados, até então, quanto mais dados, né? Essa é a lógica, né, que tem prevalecido, quanto mais dados, melhor vai ser ou mais verdade, né? Mais verdadeira vai ser a tua hipótese indutiva. Melhor vai ser o teu modelo de machine learning. É claro que hoje se busca muito essa questão dos dados aí, tentar diminuir, porque a gente tem uma quantidade, um volume de dados hoje grande. Né? A gente tem a questão da qualidade, enfim, a gente vai tratar bem sobre essa questão aí. Mas a pergunta aqui é, essa quantidade é suficiente para preservar essa verdade, que todo policial recebe um bom salário? Né? Então, 3 casos, com isso, só com esses 3 casos, eu consigo chegar nessa hipótese de tivesse hipótese de preservar a verdade? Então, isso é uma pergunta interessante. A outra é, se o espaço amostral ele é representativo. Quer dizer, ele está estratificado, eu tenho ali uma divisão do meu conjunto de dados que permita fazer, por exemplo, se tivesse, por exemplo, aqui, eu estou analisando só os policiais da capital. Então, não está bem. Então, o policial da capital provavelmente tem um salário que pode ser inferior do anterior ou vice-versa. Então, será que nesse conjunto de dados eu estou analisando outros contextos, né? Ou seja, o espaço amostral, o espaço que eu tenho de análise, ele está realmente diversificado ali, estratificado de uma maneira balanceada, equilibrada, né? Ok? Então, e aí, se eu analiso de uma maneira, vocês vejam que ali não tem essa informação, né? E aí, será que, por exemplo, pegar e colocar policiais do interior, essa lei geral seria a mesma? Né? Então, a questão da estratificação, da diversidade dos dados, né, de contemplar ali diferentes situações do espaço amostral, ou seja, espaço amostral representativo, isso implica também na preservação da verdade daquela hipótese. Quanto mais dados representativos ali, melhor vai ser a construção dessa minha hipótese indutiva. Isso vale também para o machine learning. Melhor vai ser o meu modelo de machine learning ali. Tá? E outro fator também que a gente tem que analisar é a qualidade dos exemplos. E, por exemplo, aqui, voltando ao caso dos policiais, né, se coletasse apenas o salário dos policiais do alto escalão. Então, ali, aqueles 3 casos são policiais do alto escalão. Né? Ali,
sei lá, capitão, coronel, enfim. Será que eu estou analisando ali somente os policiais do alto escalão? Né? E se eu pegar os policiais do baixo escalão, a lei geral também seria a mesma, quer dizer, recebe bons salários. Então, esses questionamentos, né, é importante, porque nesse caso, se eu estou pegando policiais do alto escalão que ganham ali muito, né, ou seja, são outliers dentro do meu conjunto de dados, porque aí eu estou generalizando, né, o objetivo sempre é tentar generalizar, né? Então, o machine learning, ele busca essa generalização, quer dizer, treinar um modelo para generalizar posteriormente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a ideia é isso, é sempre baseado naqueles casos, tentar depois generalizar para outros casos que não foram apresentados, né? Então, imagine o seguinte, que nesses casos que eu estou analisando, eu tenho ali comportamentos que não são comportamentos padrões. Vamos supor que esses 3 casos aí de policiais que ganham alto salário não são um comportamento padrão, ou seja, não é o padrão que acontece. Na verdade, os policiais recebem baixo salário. Mas ali aqueles 3 caras, né, estão ali, eles são, na verdade, o que eles chamam de outliers, eles estão fora, né, são anomalias ali, né, de comportamento. Que o padrão não é receber um grande salário, mas devido ao alto escalão deles ali, estão recebendo. Então, eles são outliers dentro do meu conjunto de dados. Então, isso a gente tem que levar em consideração essa qualidade dos dados que ele tem em mão, né, para ter realmente uma inferência indutiva que vai preservar a verdade. Né, no caso aqui, no nosso exemplo, no contexto dos policiais aí. Então, esses 3 aí são, eu gostaria de destacar, né? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre essa questão dos desafios do machine learning, que está muito relacionado a essa questão da base, né? Se a gente analisar aqui, a gente está vendo que a qualidade da base, na questão do número de dados, da diversidade de dados, da questão do espaço amostral representativo e da qualidade dos outliers, isso implica diretamente na qualidade, né, vamos dizer, no desempenho do teu algoritmo, né, da tua aplicação de machine learning, certo? E aqui, para finalizar essa aula, né, só trazer aqui uma divisão, depois a gente vai falar em cada categoria dessa. Então, a gente pode dividir aí os sistemas de machine learning de acordo com os seguintes critérios. O primeiro critério é se eles são ou não treinados com supervisão humana. Então, supervisão humana aqui é mais ou menos dizer o seguinte: será que a minha base de dados, eu tenho uma saída desejada? Se eu tenho uma saída que eu quero, né, eu já sei qual é a saída que eu quero, então a gente vai falar isso, tá? Cada um desses tipos de aprendizado. Então, se eu sei qual é a saída desejada, então eu tenho um aprendizado supervisionado. Se eu não sei qual é essa saída desejada, né, então eu tenho um aprendizado não supervisionado. Tá? E aí também eu tenho um intermediário entre eles, pode-se dizer assim, né, a grosso modo, né, que é o semi-supervisionado, ou seja, eu tenho algumas amostras ali que eu sei qual é a saída desejada, mas eu vou tratar isso como... Vou pegar esses caras que eu sei qual é a saída, que já estão rotulados, falar isso, tá? Esses termos talvez fiquem um pouco mais obscuros nesse momento, mas não se preocupe que a gente vai falar um pouco mais sobre eles mais para frente, né? A gente vai, inclusive, na próxima aula, falar exatamente sobre esses sistemas. Então, no semi-supervisionado, eu tenho um conjunto de dados rotulados, ou seja, que eu sei qual é a saída, eu tenho um atributo-alvo, e aí, então, eu consigo, baseado nesses poucos exemplos, né, esse pouco conjunto de dados que eu já sei qual é a saída, eu consigo treinar os restantes, né, ou classificar outros, enfim. E ainda tenho também um tipo de aprendizado que é por reforço, né, que é um tipo de aprendizado que ele vai buscar olhar o ambiente no qual se encontra, observar esse ambiente e tomar uma ação. E essa ação ela pode ser punitiva, ou seja, ele vai sofrer uma punição se ele cometer um erro, ou ela vai ser de reforço, né? Aquela ação vai sofrer um reforço e ele vai aprendendo, então, observando o ambiente. É um estilo de aprendizado também bastante comum nas aplicações. Outra maneira de dividir também, né, os nossos sistemas de machine learning é se eles aprendem de forma gradativa ou não. Então, eu tenho ali o aprendizado online versus o aprendizado em batch, né? São 2 tipos de aprendizado. Se ele vai online ali, cada amostra, você vai um conjunto ali, né, um batch, né, um conjunto de dados ali, né, um subconjunto de dados que ele já vai ali aprender depois que ele faz o seu mecanismo de treinamento. Outra classificação é se eles são baseados em instâncias ou baseados em modelos. A gente vai ver que alguns sistemas de machine learning, basicamente, eles não têm uma etapa de treino. Simplesmente eles carregam em memória, né, vamos dizer assim, carregam aquele conjunto de dados em memória e pronto, assume aquele conjunto de dados e aí estabelece então as suas inferências, né?
Já outros modelos, né, outros sistemas de machine learning, já não, eles vão treinar um modelo, aquele modelo vai aprender, entre aspas, ali, um comportamento daquele conjunto de dados, ou vai aprender os padrões que estão naquele conjunto de dados, e aí a partir daquele modelo é que se faz as inferências para os casos gerais ali. Né? Agora, muito importante, dentro desses sistemas de classificação, tá? Ou desses critérios, é que eles não são restritivos. Tá? Eu coloco bem aqui para você, ou seja, para você não entender que se ele é supervisionado, ele não pode ser online, não é isso. Tá? Na verdade, a gente consegue combinar, né, esses sistemas, esses critérios aí. Então, eu vou pegar aqui como exemplo aquela aplicação do filtro de spam. Né? Eu tenho que classificar se um determinado e-mail ele é um spam ou ele não é um spam. Então, nesse tipo de aplicação, o sistema ele vai aprender com o uso de um modelo, por exemplo, uma rede neural, que é uma técnica de machine learning, né? Uma rede neural profunda, no caso aqui, treinada a partir de exemplo de spam e não spam. Então, eu vou criar um modelo, né? Ou seja, esse modelo vai ser apresentado para esse modelo vários exemplos do que é spam e do que não é spam. Então, eu tenho um problema aí supervisionado, porque eu sei, né, qual é a saída desejada. Então, eu tenho um aprendizado supervisionado para esse problema. Eu tenho lá os e-mails que são spam, tenho os e-mails que não são spam. Então, eu sei qual é a saída, eu sei qual é o rótulo, né, quais são as classes, qual é o atributo-alvo. Né? E aí, eu tenho um modelo, então, que eu vou ter no final desse processo de treinamento. E esse modelo, então, é que vai me servir para classificar se o novo e-mail aqui ele é spam ou não. Tá? E essa forma que eu posso treinar esse algoritmo, né, esse modelo, pode ser, por exemplo, online, ou seja, a cada instância eu vou atualizando ali o contexto de treinamento, né, eu vou modificando, né, a cada instância, cada exemplo de treino, né, cada linha lá do meu conjunto de dados, eu vou treinando então um modelo até gerar o modelo final. Tá? Então, basicamente, esses são os sistemas de machine learning, né, que mais ou menos divide, claro, pode ter, se você pegar uma outra literatura aí, isso pode ter algumas variações, mas esse é o, vamos dizer assim, o padrão, né, de divisão aí dos sistemas. A gente vai falar de cada um deles, tá? Nas próximas aulas. A gente vai encerrando essa aula por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, né? Compartilhe também com outros colegas aí, né? Principalmente colegas que estão querendo iniciar nessa área e não sabem muito bem por onde começar. Lembrando que essa aqui é a 4ª aula, né? Já temos aí 3 aulas que a gente vem falando dessa introdução aí, né? Para você entender bem esse contexto, você que está migrando de área, o que é da própria ciências exatas, né? Mas quer ingressar nesse mercado de machine learning, são conceitos fundamentais que você precisa entender, precisa ter como base, para que você possa avançar aí, né, nas outras instâncias aí, vamos dizer, desse ecossistema, né, vivo que é o machine learning, que eu costumo dizer que o machine learning está em constante transformação. Beleza? Espero que tenham gostado novamente aí. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.